E Ele continua sendo bom. E nas Escrituras tem uma expressão dessa também. Gênesis 1:31, por favor, Fábio. Gênesis 1:31. Olha essa declaração das Escrituras a respeito de Deus, da sua criação e do que Ele fez ao ver tudo aquilo que Ele tinha criado. Viu Deus tudo o que havia feito. E tudo o que Ele havia feito era muito bom. Era muito bom. Pode ir lá em Eclesiastes capítulo 7. Como está a sua vida? Se você tivesse que fazer um resumo de como está a sua vida hoje, você diria que a sua vida está simples? Você tem vivido na simplicidade da vida? Ou sua vida está complicada? Versículo 29. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, o autor ele declara o seguinte: ao fazer uma avaliação de tudo o que ele havia falado no capítulo 7, Salomão, um homem que teve muita riqueza, um homem que teve a capacidade, a oportunidade de viver tudo o que essa vida tem para oferecer, ele faz, nesse livro de Eclesiastes, uma avaliação da vida. E ele chega a essa conclusão, nesse capítulo 7, de que tudo o que ele aprendeu na vida se resume nisso. Que Deus ele nos fez simples, direitos, bons, mas somos nós que complicamos tudo. Deus, o que Ele fez foi tudo bom, muito bom, perfeito, direito, simples. Sou eu, é você que complica tudo. Essa foi a conclusão de Salomão. Pode ir no versículo 1, por favor, Fábio? Interessante que nesse versículo 1, quando a gente vai olhar o capítulo 7 de Eclesiastes, ele diz assim, sobre algumas coisas que valem a pena. E ele diz que a primeira coisa é que o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. Que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É nesse capítulo 7 que tem essa expressão, que é um versículo que eu leio nos momentos de culto fúnebre. Que ele diz assim, é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E talvez você não escolheria estar num lugar onde há luto. Você escolheria sempre um lugar onde há festa. Mas Salomão, ele diz que é melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa, porque lá onde há o luto, nós lembramos que um dia nós também vamos morrer. E nós, os vivos, nunca deveríamos esquecer isso. Que essa vida que nós temos agora, que é única, ela passa breve, ela é finita, e a gente não leva nada daqui. É nesse capítulo 7 que ele diz que a tristeza é melhor do que o riso, que a tristeza faz bem para o rosto abatido, torna o coração mais compreensivo. É nesse capítulo 7 que ele diz que quem pensa só em se divertir é tolo, quem é sábio pensa também na morte. É nesse capítulo 7 que ele fala que é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar só elogios de um tolo. Percebe como são coisas que hoje a gente não quer? Nós queremos elogios, nós queremos festas, nós não queremos falar de morte, nós não queremos repreensão. E ele vai falando sobre várias coisas. E lá no final, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a pessoa orgulhosa. Controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente era tudo melhor? E ele vai fazendo várias indagações, perguntas, até chegar. Olha as reflexões, a sabedoria é melhor do que o dinheiro. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quantas coisas ocorrem bem? Fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E ele vai fazendo algumas reflexões. Pode deixar no 29, por favor, Fábio.
Eu tenho lido um livro, Não Desperdice a Sua Vida, do John Piper. Eu fui ministrar para os jovens esse livro, um dos capítulos. E a leitura desse livro tem me feito mudar algumas coisas com relação aos meus valores, aos meus pensamentos, porque eu não quero chegar no final da vida e chegar à conclusão de que eu desperdicei a minha vida. Que eu não aproveitei como deveria aproveitar, que eu não dei valor às coisas que eu deveria ter dado valor, e que eu me preocupei só com as coisas e esqueci as pessoas. E quando a gente olha Eclesiastes e olha quem era esse homem que está dando esses conselhos, querido, não era qualquer um. E o que ele está falando aqui é sobre a simplicidade, de termos uma vida simples, de vivermos a simplicidade. E a simplicidade é uma disciplina espiritual. A sua ideia está espalhada em toda a Escritura. Não há nenhum lugar na Bíblia falando que a gente tem que ter uma vida e um estilo de vida simples. Mas os princípios, a leitura, olhar para a vida de Jesus e a forma como Jesus viveu, mostra que ele era uma pessoa simples. Ele entendia que ele não precisava de muito para ser feliz. E hoje a gente vive numa sociedade, em dias, onde a gente acha que precisamos de muita coisa para ser feliz, para ter paz. No entanto, quando a gente olha o estilo de vida de Jesus, ele era um homem simples. Foi ele que falou para a gente evitar uma vida complicada, quando a gente tem dois senhores, Deus e o dinheiro. E ele fala, evite isso, não fique dividido entre dois senhores. Ele ensinou várias coisas sobre a ganância, sobre esse desejo por prazer. E ele mostrou em vários momentos que só Deus e só Ele tem que ser o nosso mestre. Foi Ele que disse, olha, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso não vem de Deus. Então, quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para um texto como esse, a gente vê que há algo muito importante na simplicidade. E se tem uma coisa que nós perdemos nesse nosso ambiente urbano, é a simplicidade das coisas. Eu tenho falado em alguns cultos, no culto das 16 horas, sobre essa questão da vida na roça, do ambiente rural. Quantos tiveram essa oportunidade de ter contato com a roça, com o ambiente rural? Quantas coisas que a gente perdeu com essa vida na cidade? Quem aqui já tomou leite que foi tirado direto da vaca? E hoje você pega aquele leite de caixinha, é igualzinho, não é? O gosto, né, a gordura, tudo igual, não tem diferença. Você vai num supermercado, no hortifruti, você pega uma fruta e você come. Não é a mesma coisa de pegar um pé na fruta, a fruta no pé? Não é a mesma coisa? O gosto é igual, é tudo igual, não é? Quantas coisas, contato que tínhamos com a natureza, andar descalço, pisar na terra, na grama, coisas que a gente perdeu. Ganhamos outras coisas, mas com isso a gente também perdeu a simplicidade da vida. Perdemos muitas coisas. Né? Você ir lá no supermercado comprar o ovo, e você tirar o ovo direto ali da galinha, é diferente? Quantas coisas. Alguns ainda têm esse privilégio, ainda vivem isso, mas quantos não têm? E muitos dos nossos filhos nem vão saber o que é isso, porque estão presos nos apartamentos, na cidade grande, rodeada de prédios, tudo asfaltado, não tem mais contato com a natureza, em pisar no chão, na terra, e a gente nem deixa, porque vai ficar doente, não é? Mas há algo na simplicidade. Quando a gente olha Paulo orientando a igreja de Coríntio, lá em Coríntios 3, Paulo está dizendo àquela igreja, se a gente for fazer um resumo de todos os conselhos que Paulo deu à igreja de Coríntio, o que Paulo está dizendo àquela igreja é, não compliquem demais o evangelho, parem de complicar as coisas. Tudo que Deus fez foi simples, foi direito. Em outras traduções diz que tudo que ele fez foi correto, foi reto, foi justo. Era como se Paulo lá em Coríntios estivesse dizendo, parem de complicar as coisas. As coisas de Deus são simples, são fáceis de entender. Eu não sei se você já viu isso, mas percebe como nós, os evangélicos, complicamos as coisas?
de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, como muda. Porque a gente tem esse dom de complicar tudo. Tudo que é simples. Foi Paulo que encorajou Timóteo a orar pelos reis, pelos governantes, por todas as autoridades, para que a gente tivesse uma vida tranquila, simples, em paz. Porque ele queria que nós vivêssemos essa simplicidade. Mas nós complicamos a vida. E ao mesmo tempo a gente anseia pela simplicidade novamente. Continuamos a complicar tudo. E depois nós ficamos frustrados com o ritmo que as coisas estão. Com o ritmo que a vida tomou. E ao olhar para a vida de Salomão, para este homem e os conselhos que ele tem nesse livro, se você ainda não leu Eclesiastes, leia o livro de Eclesiastes. Faça a leitura numa versão mais antiga, depois faça numa versão mais atualizada, como NVT, NVI, linguagem de hoje. Você vai se surpreender com o que a Bíblia tem para te ensinar. E Eclesiastes é um livro fantástico. E foi um homem que também se perdeu em algumas coisas. Salomão, um homem muito sábio, mais sábio que existiu. Mas lá em 1 Reis 11 diz que este homem teve 700 esposas, 300 concubinas. E essas mulheres puxaram o coração dele para os falsos deuses. Fizeram ele se desviar do Deus verdadeiro. Ele buscou prazeres de todos os tipos. E quando a gente lê Eclesiastes, a gente vai ver ele dizendo assim, olha, de tudo que eu vivi, de todos os prazeres que eu experimentei, eu cheguei a uma conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é ilusão. São as duas palavras que mais se repetem em Eclesiastes. Tudo na vida se resume a isso. Há uma outra versão que diz, foi isso, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscam todo tipo de maldades, de injustiça, de complicações. Eu descobri que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um prefere cuidar da sua vida do seu modo. E nós complicamos tudo. A gente faz isso no casamento. A sexta-feira a gente tem ministrado Casados para Sempre. E teve uma das lições que a gente falou. Nós já sabemos, como casal, o trabalho que dá quando a gente discute, para depois resolver as coisas. A gente sabe, não sabe? Vai ficar emburrado, vai ficar sem conversar, depois tem que sentar os dois juntos, tem que olhar olho no olho, tem que conversar, tem que chorar, pedir perdão. É um trabalho danado para resolver o que aconteceu. E a gente resolve discutir por coisas pequenas, por coisas que a gente deveria deixar de lado. A gente se altera, a gente fica nervoso, a gente não quer dar o braço a torcer. No trabalho a gente faz isso. Nós complicamos tudo. E quando a gente olha para o plano de Deus é simples. Só que muitas coisas vêm para tirar de nós essa simplicidade. Assim como vieram para Salomão. A ganância, o egoísmo, o pecado. Porque nós somos inclinados para o pecado. O dinheiro, o poder. E a gente muitas vezes acha que essas coisas é o que de fato vale na vida. E complicamos tudo. O caminho que Deus traz para nós é um caminho simples. Mas nós escolhemos complicar tudo. Queremos identificar a nossa identidade com as coisas que não são as coisas que Deus quer para nós. Parece que nós não conseguimos ver o plano de Deus como suficiente. Queremos sempre trazer algo mais. Precisamos de algo mais. Só o que Deus oferece não é o suficiente. Então, querido, é hora da gente chegar à conclusão de simplificar. Não sei quantos de vocês assistem aquele programa MasterChef. E tem uma frase que os chefes sempre falam lá para os participantes quando veem que eles estão inventando demais. Você lembra qual é a frase? Menos é mais. E talvez olhando para a nossa vida, a gente precisa entender que menos também é necessário. Estamos envolvidos com muitas coisas. Preso nessa correria, nesse espírito desse tempo,
da ocupação exagerada. Tem pessoas que se orgulham em dizer que dormem somente 3 horas por dia. Querido, isso não é motivo de orgulho, porque você não é uma máquina. Continua levando desse jeito que você vai ver lá na frente. O que você vai receber? Nós precisamos descansar. O nosso corpo precisa de descanso. Nós precisamos entender que essa ocupação exagerada não faz bem, não é saudável, não é motivo de orgulho. O que mostra que você não está conseguindo organizar o seu tempo, porque você também precisa cuidar do seu corpo. Um bom sono, reparador, restaurador, é necessário para nós. Mas a gente vive naquela ilusão de que eu vou ser valorizado pela medida das coisas que eu pego para fazer, que eu abraço, das demandas que eu atendo. E uma vida exemplar, querido, não é uma vida que está atolada em ocupações. Não é. Não caia nesse engano. A gente vive hoje, por conta dessa vida que não é mais simples, uma ostentação desenfreada. Isso daqui, ó, e o acompanhar os lançamentos, o último modelo, deixa você doido, de uma ostentação que a gente não consegue acompanhar. E aí você vê pessoas que talvez não têm nem o salário no mês de um aparelho desse, mas ele faz aquele empréstimo, aquelas vezes abençoadas, porque ele precisa ter o de última geração. Porque a gente está nessa ostentação desenfreada. Pessoas gastando dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam. Porque a vida não é mais simples. Olhe quantas coisas você tem na sua casa que talvez, se você fosse sincero, você olharia e falaria assim: eu não preciso disso. Eu posso doar. Eu posso abençoar alguém. Mas a gente vive nessa ostentação de que eu preciso comprar, eu preciso ter. Quando eu tiver isso vai ser melhor. Aí eu vou ser feliz. E a gente vai caindo nisso. A avareza, a falta de generosidade, a falta de contribuição, de ajudar o próximo. E a gente quer só para nós. Sabe o que essa falta de vida simples, essa complicação tem feito em nós? E sabe o que ela tem trazido para nós? Os males emocionais. A ansiedade, a depressão, o ódio, a insatisfação, a inveja, tantos males emocionais que as pessoas hoje estão vivendo. E quando você olha lá o tempo da roça, o pessoal tinha isso? Tinha esse estresse que a gente tem hoje? A gente tem tantas coisas que vieram com a promessa de facilitar a vida, e que de fato algumas facilitam muito, mas quantas delas vieram para tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa simplicidade? E aí vem os males emocionais. Sentimentos que a gente não consegue administrar, que a gente vai alimentando e que potencializam outras. E doenças que chegam. E aí aquela pessoa que era extremamente produtiva, porque abraçava tudo, agora ela está afastada do trabalho porque está doente. Não está mais dando conta das demandas, das preocupações, de tudo aquilo que ela tentou carregar sozinha. Sabe outra coisa que essa vida não simples tem trazido para nós hoje? A superficialidade. Hoje a gente vê pessoas extremamente preocupadas em transmitir uma boa imagem, mas não é nada além de boa imagem. Só uma boa imagem. O caráter, os valores é algo superficial. Os nossos relacionamentos hoje é superficial. Seja na família, seja na igreja, a gente não tem mais aquele tempo para sentar, conversar, ouvir. A gente não tem mais tempo para isso. Porque a vida é corrida. Não dá tempo. Não dá tempo para ter aquele passeio com a família, com os filhos, aquele momento de brincadeira em família. Não dá mais tempo, tudo é superficial. Tudo é superficial. Meu tempo com Deus se tornou um tempo superficial, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia e orar. Então eu venho no culto,
porque eu vou ouvir a palavra, eu vou cantar. Mas, querido, isso não pode acontecer. Outro mal que essa vida cheia de atividades trouxe para nós é a escravidão financeira. Pessoas que vivem extremamente endividadas. O acúmulo egoísta. Como voltar a essa vida simples? Como parar de complicar as coisas? Já que Deus nos fez simples, direitos, como é que a gente retorna a essa simplicidade? Ou será que o que você está vivendo hoje está bom? Se você continuar nesse ritmo, daqui 5 anos você vai estar bem saudável, emocionalmente, fisicamente. Querido, eu creio que se você for bem sincero com você mesmo, você vai reconhecer que é necessário dar uma pisada no freio. A gente precisa também de descanso. A gente também precisa de atividades que vão encher o nosso tanque. A gente tem tantas coisas que só vão nos esvaziando, e a gente precisa de atividades que encham o nosso tanque, que nos faça buscar a Deus. E uma delas, sabe qual é? É dedicar tempo ao Senhor. Se tem uma coisa que vai nos fazer voltar a ter uma vida simples, é dedicar tempo ao Senhor. Imagina você estudando esse capítulo 7 de Eclesiastes, e você vendo no texto que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. O que isso vai levar você a pensar? De que também nós temos que pensar no dia da morte. E o que você vê hoje é as pessoas vivendo como se nunca fossem morrer. É as pessoas acumulando como se fossem levar tudo isso embora. Então dedique tempo ao Senhor. E saiba que para dedicar tempo ao Senhor não tem como fazer correndo. E dedicar tempo ao Senhor não é uma vez por semana, é todos os dias você precisa orar. Todos os dias você precisa ler a Bíblia. Todos os dias você precisa ter um encontro com Deus. Todos os dias. Busca o Senhor. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Como que está isso na sua vida? Você tem dedicado tempo ao Senhor? Ou você está só usando as desculpas de que você não tem tempo? Você não tem tempo. E aí depois lá na frente, quando você chegar no final da vida, você vai dizer assim: eu joguei minha vida fora. Porque eu não valorizei o tempo mais importante que eu tinha, que era o meu tempo com Deus. Eu tive tempo para tantas coisas. E tantas coisas. Meu tempo com Deus. Quando você vê Salomão nesse texto de Eclesiastes, ele diz, olha, tudo é vaidade. Tudo que a gente ganha, todos os nossa formação, tudo isso é vaidade. Não dê valor só a essas coisas, tem outras coisas que são importantes também. Então dedique tempo ao Senhor, busque ao Senhor. Olha o contexto que a gente está vivendo. Pandemia, guerra, cenário do nosso país e deste mundo. Se tem uma coisa que nós deveríamos estar fazendo como povo de Deus, é estar de joelhos, buscando a Deus, clamando ao Senhor. Mas muitas vezes vivemos como se nada tivesse acontecendo. Por quê? A gente está nessa correria, dessa vida desenfreada. Precisamos planejar a nossa rotina com mais sabedoria. Saber que nessa nossa rotina tem sim um trabalho, mas também tem outras atividades que precisam fazer parte da nossa rotina. Tem o trabalho, tem o lazer, tem várias coisas que a gente pode fazer. Faça planos, planeje com sabedoria. Faça planos para reformar a casa, para trocar de carro, mas saiba que isso não é a coisa mais importante. Você precisa identificar quais são as armadilhas que têm prendido você, que têm amarrado você, que não têm feito você viver essa vida simples. Querido, pare de complicar tudo. Quando Deus nos criou, Ele viu que tudo era muito bom. Mas somos nós que complicamos tudo. E o engraçado é que a gente complica tudo. E aí a gente chega para Ele. Ó Deus, ajuda aí. O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? E Deus é tão bom, tão misericordioso, mas tão bom, que Ele ainda nos ouve e nos ajuda. Mesmo vendo que foi eu e você
que complicou tudo. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é Pai. E porque Ele nos ama. Mas eu e você precisamos fazer uma renúncia desse excesso de atividades. Querido, entenda uma coisa, o trabalho ele nunca vai acabar. Tem coisas que você vai ter que começar a dizer não. Enquanto você não aprender a dizer não, você vai ficar sendo escravo de tudo aquilo que colocam na sua mão. Spurgeon certa vez disse, o grande pregador, pastor Batista, aprenda a dizer não. Isso vai ser melhor para você do que se você aprender latim, inglês, francês ou alemão. Aprenda a dizer não. Vai ser a melhor coisa que você precisa aprender, é dizer não. A vida, ela é simples, mas nós complicamos tudo. Porque nem sempre escolhemos aquilo que Deus planejou para nós, que é um plano simples. Claro, não é complicado, mas nós sempre escolhemos o caminho mais complicado, mais difícil. Está na hora da gente ser como Jesus, pois Ele é o nosso modelo de vida simples. Ele confiava no cuidado de Deus. Ele confiava que é o Pai que iria alimentá-lo. E por isso que ele orava constantemente. Porque ele confiava nisso. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, que você não vai mais planejar, que você não vai mais fazer. Eu estou dizendo que você precisa encontrar o equilíbrio. E entender que você não é máquina. E que você tem outras coisas também para valorizar. Sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Não é só trabalho. Relacionamentos. Quais são as coisas mais importantes para você na sua vida? Só aquilo que você já conquistou? Ou as pessoas? Será que Jesus tem sido o centro da sua vida? Engraçado ver um homem que pôde ter tudo o que quis, que o dinheiro poderia lhe dar, e toda a sabedoria que ele tinha, e ao fazer essa avaliação sobre a questão da vida, o propósito da vida, o que de fato vale a pena, você vê ele dizendo, olha, tudo é vaidade, tudo é ilusão. E quando ele termina Eclesiastes, ele fala, sabe qual é o fim de tudo? Capítulo 12 de Eclesiastes. É que você possa temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Você é jovem, sabe o que você tem que fazer? Enquanto você ainda tem fôlego, vida, antes que cheguem os maus dias, lembrar do seu Criador. Lembre dele. Lembre dele. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você vai achar que não tem mais luz no sol, onde você não tem mais força, onde os seus braços não vão mais te defender, onde a gente fica surdo, onde a gente não ouve mais os barulhos. E ele vai falando tantas coisas, mas ele diz, o nosso corpo vai voltar ao pó da terra, de onde veio, o espírito volta para Deus que o deu, mas tudo é ilusão, tudo é ilusão. Diz o sábio, tudo é ilusão. E a gente tem complicado tanto a vida correndo atrás da ilusão. Só da ilusão. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. Os livros sempre continuarão a ser escritos, mas estudar demais vai cansar a mente. E de tudo o que foi dito, de tudo que eu escrevi, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Você não foi criado para ficar correndo só atrás de coisas que você não vai levar. Você foi criado para temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Você foi criado para que Jesus seja o centro da sua vida. E se Ele não tem sido,
a gente precisa voltar a dar o lugar dele nas nossas vidas. Tirar tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida e colocar novamente ele no centro. Ele como Senhor. Se outras coisas estão sendo o Senhor, estão guiando a sua vida, este é o momento de nós tirarmos, de nós pararmos, de nós mudarmos e de trazer Jesus e entronizá-lo como o Senhor, aquele que é centro. Assim voltaremos a ter uma vida simples, ainda na correria, ainda no trânsito, ainda pegando congestionamento, mas a gente valorizando as coisas que de fato valem a pena, entendendo que há coisas mais importantes, e uma delas é obedecer a Deus, é estarmos juntos, é valorizar relacionamentos. É isso que você quer nessa noite? Vamos fazer essa oração juntos. Quero convidar você a ficar de pé, e você vai declarar isso: Jesus, Tu és o centro, Tu és o centro de tudo que és, de tudo que há, da minha vida, da igreja. Jesus, seja o centro, seja aquele que dirige, aquele que governa.